Pega o mesmo celular, o mesmo modelo, a mesma cor, a mesma caixa lacrada. De um lado da fronteira, ele custa um valor. Do outro lado, atravessando uma ponte de menos de 500 metros, ele custa quase metade. Não é contrabando. Não é falsificação. É o mesmo produto, da mesma fábrica, com a mesma garantia mundial. A única coisa que mudou foi o carimbo no mapa. E não é só o celular. É a televisão. É o perfume. É o notebook. É o pneu do seu carro. Um levantamento recente comparou 17 produtos entre o Brasil e o Paraguai. Em 13 deles, o brasileiro paga mais caro. Em alguns casos, muito mais caro. Então a pergunta que a gente vai responder hoje não é por que o Paraguai é barato. Essa é a pergunta errada. A pergunta certa, a que incomoda, é por que o Brasil é tão caro? O que exatamente está embutido no preço que você paga, que não está no preço que o paraguaio paga? Porque quando você entende isso, você para de olhar para a etiqueta do mesmo jeito. Vamos por partes. Primeiro, o tamanho da diferença. Porque mais barato é vago, e esse canal não trabalha com vago. Aquele notebook que custa uma fortuna aqui, do outro lado, tem gente pagando perto da metade. A conta de luz da casa, proporcionalmente, chega a ser mais do que o dobro no Brasil. Produto por produto, categoria por categoria, o padrão se repete tanto que deixa de ser coincidência e vira sistema. E quando um padrão se repete assim, existe uma engenharia por trás. Não é sorte, não é o comerciante paraguaio ser mais bonzinho. É estrutura. E a estrutura tem 3 camadas. A primeira camada, e a mais óbvia, é o imposto. Quando um produto importado entra no Brasil, ele não entra sozinho. Ele entra carregando uma mochila de tributos que vai pesando a cada etapa. Tem o imposto de importação, que incide logo na entrada. Tem o IPI, o Imposto sobre Produto Industrializado. Tem o PIS e a COFINS. E tem o ICMS, o Imposto Estadual, que muda de estado para estado e que tem uma característica cruel: ele incide por dentro. Ou seja, ele é calculado sobre um valor que já inclui os outros impostos. É imposto sendo cobrado em cima de imposto. No fim dessa cadeia, em várias categorias de eletrônico, mais da metade do preço final que você paga não é o produto. É tributo. Você não está comprando um celular de R$ 2.000. Você está comprando um celular de R$ 1.000 com R$ 1.000 de imposto grudado nele. Deixa eu fazer essa conta na tua frente, bem devagar, porque é aqui que a mágica ruim acontece. Imagina um produto que chega na fronteira valendo 100. Entra o imposto de importação, e ele já sobe. Sobre esse valor maior, entra o IPI, e ele sobe de novo. Agora vem a parte que quase ninguém entende. O ICMS não é calculado sobre os 100 originais. Ele é calculado sobre o valor que já cresceu com os impostos anteriores. É imposto sendo cobrado sobre imposto. E como se não bastasse, o próprio ICMS entra no cálculo dele mesmo, o famoso cálculo por dentro, que infla ainda mais a base. Cada camada não soma. Ela multiplica. Quando você chega no final, aquele produto de 100 virou muito mais do que 100 mais a soma simples dos impostos. Ele virou uma bola de neve. Agora atravessa a fronteira. O Paraguai, a segunda camada, tem um nome que economista adora e que você provavelmente já ouviu sem entender direito. Custo Brasil. Custo Brasil é o nome que se dá para tudo que encarece produzir, vender e transportar dentro do Brasil, sem ter nada a ver com o produto em si. É a burocracia. É o tempo parado num porto. É a estrada ruim que gasta mais combustível e mais pneu. É o sistema tributário tão complicado que a empresa precisa de um batalhão de contadores só para não errar. É o custo de financiamento, com juros que estão entre os mais altos do mundo. Tudo isso entra no preço. Cada uma dessas ineficiências é um pedacinho a mais que vai parar na etiqueta. A empresa não absorve isso por bondade nem por maldade. Ela repassa, porque é assim que a empresa sobrevive. E quem paga a conta da ineficiência do sistema, no fim, é você, no caixa. O Paraguai, sendo um país menor e com uma economia mais simples, carrega uma mochila muito mais leve dessas ineficiências. Menos etapas, menos atravessadores, menos frequeo. Isso não aparece em nenhuma linha da nota fiscal, mas está no preço do mesmo jeito. E aí vem a terceira camada, que é a que quase ninguém percebe. É a camada do mercado. Quando um produto tem imposto de importação alto, acontece uma coisa interessante com a concorrência. Ela diminui.
O imposto alto funciona como um muro. Ele protege quem já está dentro. Menos concorrentes conseguem entrar, porque o custo de entrada é proibitivo. E com menos concorrência, quem já vende aqui tem mais liberdade para manter a margem gorda. Repara no efeito combinado. O imposto encarece direto, pela conta que já vimos. Mas ele também encarece de forma indireta, porque afrouxa a pressão da concorrência que normalmente empurraria os preços para baixo. É um efeito duplo. E é por isso que, mesmo descontando todo o imposto, às vezes a diferença de preço ainda continua grande. Aquele excedente é a margem que a falta de concorrência permite. E aqui tem um detalhe que parece contradição, mas não é. O Brasil tem um mercado gigante. Mais de 200 milhões de pessoas. Pela lógica pura, mercado grande deveria baratear, porque quanto mais você vende, menos custa cada unidade. É a economia de escala. Então por que o mercado enorme não venceu o preço alto? Porque a escala só baixa o preço quando existe concorrência empurrando. Se o muro do imposto mantém os concorrentes de fora, o mercado grande deixa de ser uma vantagem para você, o consumidor, e vira uma vantagem para quem já está dentro vendendo. O tamanho do Brasil, em vez de baratear, virou um prêmio gordo para poucos players que conseguem pagar o custo de entrar. A escala existe. Ela só não está trabalhando a teu favor. Então, juntando as três camadas, imposto direto, custo da ineficiência e margem protegida pela falta de concorrência. Esses são os três andares do preço que você paga mais. E agora que você viu os três, a etiqueta nunca mais parece só um número. E rapidinho, já que a gente destrinchou a parte mais difícil. Se esse tipo de conta te interessa, deixa um like. Isso ajuda o canal a mostrar esse vídeo para mais gente que também paga caro e nunca parou para saber por quê. Feito isso, segue comigo, porque agora vem a pergunta que muda tudo. Porque a essa altura você já deve estar pensando numa coisa. Se é tão mais barato lá, por que todo mundo não compra tudo no Paraguai? E essa é exatamente a pergunta que separa quem entende de economia de quem só olha o preço. Primeiro, tem a lei. Existe uma cota. O brasileiro que atravessa a fronteira por terra tem um limite de valor livre de imposto que é baixo, algo em torno de $300. Comprou acima disso, tem que declarar e pagar a diferença. Não declarou e foi pego. O produto é apreendido, e ainda pode responder por descaminho, que é crime. Aquele preço de metade do valor só é real de verdade enquanto cabe na cota. No momento em que você quer trazer um notebook caro, o imposto que você economizou lá volta para te cobrar aqui, do jeito certo. E se você traz por fora, sem declarar, você não está fazendo um bom negócio. Você está correndo um risco que tem nome no Código Penal. Segundo, tem a garantia e a assistência. Comprou o eletrônico lá e ele deu defeito aqui? Boa sorte! A garantia local muitas vezes não vale, a assistência autorizada pode se recusar, e você fica com o aparelho caro e órfão. O preço baixo não incluía o custo de quando dá errado. Ele nunca inclui. E terceiro, o mais importante de todos, e o que realmente amarra esse vídeo: a fronteira não resolve o problema. Ela só o expõe. Você, como indivíduo, atravessar uma ponte e economizar num perfume não muda nada estruturalmente. O problema não é que o Paraguai existe do lado. O problema é o que o preço paraguaio revela sobre o preço brasileiro. Ele funciona como um espelho. Ele te mostra, em números, exatamente quanto do seu dinheiro, naquela compra, foi para coisas que não são produto. E aqui eu preciso ser justo, porque esse canal não existe para vender indignação fácil. A outra metade dessa história também é verdade. Aquele imposto que te irrita no caixa não some no ar. Pelo menos em tese, ele vira estrada, escola, hospital, segurança, aposentadoria. O Paraguai arrecada proporcionalmente muito menos, e isso tem um custo do outro lado, em serviço público, em rede de proteção social, em estrutura de Estado. Barato para comprar não é a mesma coisa que bom para viver, e comparar só o preço do celular é enxergar um pedaço pequeno de um quadro muito maior. O ponto honesto é esse: nem todo imposto é desperdício, e nem todo imposto vira serviço de qualidade. A diferença entre o preço justo e o preço inflado não está em ter imposto ou não ter. Está em quanto desse imposto volta para você em forma de algo que presta, e quanto se perde no caminho, na ineficiência, na burocracia, na conta que ninguém fiscaliza. E é por isso que a comparação com o Paraguai é útil, mesmo que você nunca pise lá. Ela não é um convite para atravessar a ponte. É um raio-x.
Ela transforma uma sensação vaga, aquela de que tudo é caro demais aqui, num número que você consegue ver, medir e cobrar. Então, da próxima vez que você olhar o preço de um eletrônico e sentir aquele aperto, lembra das 3 camadas. Pergunta quanto ali é produto, quanto é imposto, quanto é ineficiência, e quanto é só margem que a falta de concorrência permitiu. Você provavelmente não vai mudar o preço, mas você vai parar de ser enganado por ele. E entender para onde vai o seu dinheiro já é a primeira forma de tomar ele de volta. Se esse vídeo te fez olhar para a etiqueta de um jeito diferente, deixa o like, porque é isso que faz o canal crescer e chegar em mais gente. E se inscreve, que aqui a gente abre o preço das coisas por dentro, toda semana. A gente se vê no próximo.